irmãos, que se acabasse o culto agora, eu já saía daqui satisfeita e cheia. Aleluia. Porque o que Deus já fez aqui nessa noite, eu tenho certeza que o inferno está com muita raiva. Aleluia, Senhor. E é por isso que ele tentou impedir muitos servos do Senhor de chegar aqui hoje. Mas ele não conseguiu. E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui porque é para fazer a vontade de Deus, não é a nossa. Se fosse por nós, nós não estaríamos aqui. Um sábado à noite, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos servir ao Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 1, capítulo 1, do verso 9 em diante. Todos já conhecem, né, a história da nossa irmã Ana. Uma história muito bonita. E eu confesso para os irmãos que eu havia preparado uma outra mensagem, mas o Senhor falou comigo fortemente aqui através dessa palavra. E eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. Glória a Deus. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui. Meus irmãos, olha, todos já conhecem que Ana era esposa do Elcana, que também tinha uma outra esposa, né, a Penina, a qual tinha filhos e Ana, porém, não tinha. E devido a isso, a Penina sempre humilhava e zombava dela. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Sempre tem alguém do nosso lado que procura de alguma forma nos humilhar, zombar de nós, porque por não termos aquilo que ele acha que é o que nós deveríamos ter naquele momento. Mas só o Senhor sabe o momento e a hora de dar a cada um o que Ele quer na nossa vida. Porque nem tudo que queremos é para nós. Às vezes a gente insiste em um erro, insiste em algo que o Senhor não quer para a gente, e a gente está insistindo e o Senhor está livrando e a gente está insistindo. E depois a gente paga um preço tão alto, tão dolorido, tão doído. Muitas das vezes essa dor deixa marcas imensas. Mas o Senhor pode tirar, o Senhor pode curar. Porque Ele tem misericórdia de nós, Ele sabe o que nós precisamos. Quando olhamos para o exemplo da oração de Ana, aqui, nesse momento, a Bíblia fala que ela orou com amargura de alma. Ela estava desesperada. Ela já não tinha mais ao que recorrer. Então, ali, naquela oração, eu acredito que ela depositou todas as forças que ela tinha. Não eram muitas. Talvez eram poucas, eram as últimas, mas foram as suficientes para que fizesse o Senhor ouvir o seu clamor. E ali a gente vê, a Bíblia fala que a Ana não tinha nem força para falar. Só os seus lábios mexiam. Tanto que o sacerdote Eli, lá na frente, quem conhece o texto vai saber, que ele deu ela por embriagada, porque ela só chorava e movia os lábios. E ele achava que ela estava embriagada ali. E ele não sabia que ela estava tão angustiada, tão aflita, tão sem força de tudo aquilo que ela estava passando, que ela já não aguentava mais. Ela não tinha força nem para abrir a boca e falar para o Senhor o que ela queria. Porém, em seu coração, Ana teve muita fé, orou a Deus e ela falou para Deus o que muitas das vezes a gente não fala. Ela disse ao Senhor que ela queria um filho o quê? Um filho varão, não foi isso que ela pediu? Ela decretou que ela queria um filho homem, varão. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não diz para o Senhor: Senhor, eu quero isso, mas eu quero dessa forma. Você só fala: Senhor, eu quero um filho. Um filho, ele pode te dar um filho homem, uma filha mulher. Ana, ela foi específica na oração dela.
E o que o Senhor tem falado para mim, e eu creio que Ele quer falar para a igreja. Nós temos que ser mais específico com o Senhor. Nós temos que saber pedir. A Bíblia fala que não recebeis porque não sabeis pedir. E por que pedimos errado? Porque às vezes a gente perde tempo pedindo para o Senhor aquilo que o Senhor já sabe que precisamos. Porque Ele sabe do básico, vamos dizer assim. Todo pai sabe o que o seu filho precisa. Quando chegar daqui um tempo, a roupa do Davi vai ficar pequena, não vai ser o Davi que vai dizer para Micaele: olha mãe, a roupa já não cabe em mim. Não é a mãe e o pai que diz: ô menina, essa roupa já não te serve. Tem que comprar uma maior, não é? E por que o nosso pai que está no céu também não saberia o que nós precisamos? Mas tem coisas que Ele quer ouvir de nós. Ele quer que a gente fale, mas abra a boca e fale de coração: Senhor, eu quero isso, assim, dessa forma, especificamente. Tem algo que o Senhor quer ouvir de alguém e que Ele não está ouvindo. E Ele quer. Ele está dizendo aqui na palavra dele: eu preciso ouvir. E que seja específico. Porque não fica assim numa oração dizer: eu quero só um filho. Não, Ele quer que você diga: eu quero um filho varão. Muitas das vezes a gente tem vergonha até de pedir para Deus as coisas. Principalmente material. Eu falo porque eu já ouvi muitas pregações e tem pessoas que dizem assim, chega alguns crentes até falar que isso é pecado. Como a irmã deu testemunho aqui, nós servimos um Deus, um Pai, que Ele é o dono do ouro e da prata. Se a gente precisa, a gente tem que pedir para Ele, a gente não pode pedir para outra pessoa. E se for da vontade dEle, Ele vai cumprir na nossa vida, contanto que a gente não coloque no coração. A gente não coloque na frente de Deus na nossa vida. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Mas no momento que a gente deixa o coração naquilo, o Senhor vem e depois Ele retira. Então nós temos que saber pedir, nós temos que saber usar para que Deus venha nos honrar mais e mais e para que o nome dEle seja glorificado em tudo. Nós aprendemos a grande lição que a oração é mesmo uma arma poderosa, e como é, né? Nós temos aqui, eu acredito que o poder da oração, muitas das vezes, nós temos noção do que acontece no mundo espiritual, não temos, aliás. Quando dobramos o nosso joelho e elevamos a nossa voz em oração a Deus. Igual o pastor fala muito aqui, igual a gente está fazendo essa reunião aqui agora, exatamente nesse exato momento lá no inferno tem outra. Para lutar contra as nossas vidas. Mas eles não vão conseguir, porque a Bíblia fala que ao nosso redor Deus coloca anjo para nos proteger. Mas nós temos que nos revestir. E a gente vai se revestir como? Além de estar estudando, de ler a palavra do Senhor, é falar com Deus. É uma palavra, a oração é uma palavra tão pequena, mas ela tem um sentido tão forte. Muitas das vezes nós não temos tempos para falar com o nosso Pai. Porque a oração é isso, é você falar com o seu Pai. E muitas das vezes a gente não tira esse tempo. Nós temos 24 horas por dia. Mas às vezes a gente não tem coragem de sempre dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque eu estou vivo, eu estou respirando. Muitos não tiveram o privilégio de estar aqui. E eu estou. Obrigado pela minha família. Coisas tão simples que antigamente a gente via nas igrejas mais antigas, vamos dizer assim. Os irmãos oravam demais. Os irmãos são assembleanos, todos sabem. A gente chegava para... Antes do culto era meia hora de joelho. Todos, criança, todo mundo tinha que orar. Era todo o culto. Não é só o culto de oração. E as pessoas hoje, o pastor chama para um culto de oração, não vai, não gosta, não quer. Eu oro em casa, mas será que tem tempo para orar? Será que tem 5 minutos para falar com Deus, para falar com o Pai? Nós às vezes não temos, meus irmãos. E a oração, ela é tão essencial na nossa vida, que se a gente soubesse o poder que ela tem, a gente usaria essa arma constantemente. Porque a Bíblia diz que nós devemos estar em constante oração. Não é só falando aqui, ó. Às vezes você está conversando com alguém na rua, mas aqui, ó, a sua mente está ligada com Deus. A gente vai orando em espírito, porque nós temos esse poder.
Até para que Deus possa nos mostrar o que nós precisamos ver. Porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar porque nós estamos vendo com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. E nós precisamos disso, nós precisamos orar e vigiar. A Bíblia fala que nós temos que nos consagrar. Então a gente tem que fazer isso. Contudo, aprendemos que uma grande lição sobre a oração de Ana é no tempo certo. Ela orou muito, foram muitos anos. Ela viu a sua rival ter filhos, né? Sorrir ali dela, debochar, e ela não teve. Ela esperou, sofreu muito, talvez calada, né? Mas o Senhor honrou ela, demorou, mas chegou. E às vezes a gente quer assim, ó. Eu oro agora, Senhor, eu quero essa bênção, mas eu quero que seja igual um miojo, né? Os irmãos sabem que é miojo. Põe lá, 1 minuto já está pronto. Não é assim. O tempo de Deus não é o nosso. E não é do meu jeito. É do jeito que Deus quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Por isso, não desistamos de orar, mas nós temos que perseverar, chamando o Senhor por aquilo que nós necessitamos e que tanto o nosso coração almeja. Pois o tempo certo, no tempo certo, o Senhor abre a porta do céu e a resposta vai vir. O valor de uma lágrima derramada no altar do Senhor. A história de Ana, mãe de Samuel, nos ensina também essa grande lição profundamente. Ela é muito tocante porque ela fala sobre a lágrima derramada no altar do Senhor. A Ana estava com uma profunda angústia, ela estava amargurada e ela se derramou diante do Senhor, ela chorou. E cada lágrima que ela derramou, a Bíblia fala que o anjo vem e colhe. Cada lágrima que você derrama nos pés do Senhor, o anjo vem, ele colhe e leva até o Pai. Vocês já imaginaram isso? E quantas lágrimas você nunca mais derramou na presença do Senhor? Meu Deus. Eu estou lembrando aqui de um corinho, vou cantar só um pedacinho. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e chora? Não responda para mim. Aleluia. Nós precisamos orar, porque nós só vamos vencer se orarmos. Nós só vamos ter as nossas bênçãos, as nossas vitórias, se nós fizermos igual a nossa irmã Ana. A gente perseverar em oração. Orar de coração e entregar na mão de Deus. Depois que ela fez o voto ao Senhor, ela saiu dali. Ela ficou, a Bíblia fala que ela voltou a comer, que antes ela nem estava comendo, ela voltou a comer e a beber e ter a sua vida normal, porque ela descansou o seu coração, porque ela pôs tudo nas mãos do Senhor. E muitas das vezes a gente coloca na mão do Senhor, só que a gente fica com dúvida, a gente não dorme, a gente fica preocupado. Então você não colocou na mão do Senhor, você não confia. Você não conhece o Pai que tem, a força que Ele tem. Se você colocou na mão dele, esquece. No tempo certo Ele vai fazer. Não é no nosso tempo. Ao chorar e suplicar a Deus, lá em Siló, Ana mostrou com as lágrimas, né, o poder de uma oferta preciosa quando são derramadas diante do Senhor. Ela não apenas expressou sua dor, mas também sua confiança e dependência de Deus. Ana entendeu que ao derramar as suas lágrimas ali, era uma maneira de se entregar completamente a Deus. Quando olhamos para o milagre que ela recebeu do Senhor, aprendemos que Deus valoriza e responde às lágrimas derramadas no altar em oração. É verdade. Ela recebeu o milagre dela, todos sabem. Nasceu Samuel, o filho varão que ela pediu. Porque ela pediu um filho varão. E o Senhor deu, por quê? Aí muitas pessoas falam, porque ela fez o voto que ela o entregaria para o Senhor. Aí eu te pergunto agora, o que você tem feito para Deus? O que você tem votado para Deus? Você tem entregado para Deus aquilo que Ele já te deu? Às vezes nós recebemos bênçãos e muitas das vezes nós não agradecemos. E nem fazemos voto. Antigamente, eu até falei para o pastor aqui há um tempo atrás, tudo que acontecia com os irmãos,
Pastor, eu quero um culto de ação de graça. Pastor, eu quero um culto de ação de graça, porque era uma forma de ofertar ao Senhor pela dádiva que você tinha recebido. Pelo menos assim eu fui orientada e criada na igreja. E hoje a gente não vê assim, é difícil, principalmente aqui em Portugal. Eu já sou suspeita porque, graças a Deus, eu já dei 2. Já estou caminhando para o 3º, em nome de Jesus, eu gosto. Porque a nossa vida é uma dádiva de Deus e nós temos que agradecer a Ele. E muitas das vezes eu falei do culto, mas não é um culto só. Você pode ofertar um louvor, você pode ofertar um sacrifício, né? Um jejum. E muitas das vezes a gente entende assim, mas eu não vou jejuar, irmã Flávia, porque eu não aguento ficar até meio-dia sem comer ou até 10 horas. Mas você pode jejuar de algo que você gosta muito. E você pode tirar por um período e ofertar ao Senhor. E muitas das vezes a gente não tem essa capacidade. É um refrigerante, é um bolo, é uma série, é um filme, é algo que muitas das vezes a gente tá ali, a gente gosta muito, mas a gente não quer abrir mão. E quantas coisas o Senhor abre mão por nós? O que Jesus fez por nós lá na cruz. Quem teria coragem de dar o seu filho para morrer por amor a pecadores, a pessoas que não mereciam? Ninguém. E Deus fez isso por nós. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Tal significa algo além, que não tem explicação, não tem palavra que justifique o tamanho deste amor. Que deu o seu único filho, único, para morrer por nós. E muitas das vezes não reconhecemos. Nós lemos, às vezes passa-se despercebido, lá na frente esfria, acaba, passou. Nós não guardamos dentro do nosso coração e não lembramos que todos os dias nós temos que agradecer a Deus, porque Ele deu o Filho dele por nós. O que nós temos dado para o Senhor? Muitas vezes nenhuma oração. Sai, vai trabalhar ou vai para qualquer lugar, não ora, Senhor, prepara o caminho, tira tudo que não é de ti, tira todas as setas, envia teus anjos. A gente tem que orar, porque o inimigo está esperando só uma brecha, só uma brechinha, e se ele conseguir, faz estrago. Nós temos que estar revestidos de oração, nós temos que orar e estar conectado no céu constantemente. Deus escolhe os mais improváveis para cumprir o seu propósito soberano. A história de Ana, mãe de Samuel, nos ensina mais uma lição com essa mensagem impactante, inspiradora e profundamente espiritual. Ela fala que Ana passou muita angústia. Deus de infertilidade, uma situação que na época ela era vista como uma desonra. Era forte tristeza para a sua família. Isso era coisas assim que até a família mesmo rejeitava. Mas mesmo assim, a Ana tinha um esposo que a amava. A Bíblia fala que ele amava a Ana de tal forma que quando ele subia para ofertar, a oferta que eles faziam anualmente, ele dava para Ana. Em algumas Bíblias tem dizendo que era duplamente, né? Dava para ela a porção dupla. Outras era maior, porque ele amava mais Ana. Tanto que ele perguntou para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Imagina o amor desse homem. Ele tinha filhos com outra mulher, mas ele amava Ana. E ele fazia de tudo para agradar ela. E mesmo assim, por mais que a gente, às vezes, né, pode analisar aqui, igual eu já ouvi outras pregações falarem, ela tinha tudo. Ela não tinha tudo, porque faltava algo. Mas algo que só o Senhor poderia dar. Porque, como eu já ouvi, né, os casais casam, namoram, para não falar outras palavras, porém filhos quem dá é o Senhor, porque é a herança do Senhor. E quando Ele dá, é porque Ele garante. Ele escolheu. Ele conta com essa geração. E muitas das vezes as pessoas não dão valor. No entanto, Deus escolheu Ana, uma mulher que estava sendo ali, né, desconsiderada, para desempenhar o papel fundamental em seu plano, que seria ser mãe.
E esta lição nos lembra que Deus não se limita a escolher as pessoas com base em suas posições sociais, status ou recurso. Ele olha apenas para o coração e a fé da pessoa. Ana declarou uma profunda fé em Deus, comprometendo-se a dedicar o seu filho a ele, caso ele desse esse filho. Ela não apenas orou fervorosamente, mas também cumpriu sua promessa com integridade. A escolha de Deus em abençoar Ana com Samuel, um dos maiores profetas, todos nós conhecemos a história de Samuel, e líder espiritual de Israel, revela a sua habilidade de transformar vidas e cumprir o seu propósito através daqueles que entregam a ele. E se os irmãos forem analisar aqui, quem já conhece o livro de Samuel sabe que os filhos de Eli, que seriam os próximos sacerdotes ali, não estavam diante de Deus como deveriam ser. Então Deus já tinha um plano, precisou acontecer tudo isso com a Ana, para que a Ana fizesse o voto com Deus e oferecesse Samuel para servir ele na casa dele, porque Samuel seria o próximo sacerdote, né? Tanto que ele que ungiu os 2 reis. Então assim, se a gente vê, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito perfeito, nós que não entendemos, não sabemos como. É o que a irmã Natália já havia falado aqui, muitas das vezes a gente não vê crescer para cima, a gente não vê aqui com os olhos carnais, mas está crescendo espiritualmente. Está sendo gerado, de alguma forma está. E tem um propósito para isso. Mas para alcançar o propósito, primeiro nós temos que passar pelo processo. Para alcançar o propósito e viver a promessa. Então nós temos que aguentar. Muitas das vezes nós não queremos, fugimos. Muitas das vezes a gente foge. A gente acha que é o melhor. Mas Deus sabe o momento certo e a hora certa. De tudo. Lembra do filho pródigo? Que ele fez? Ele tinha tudo na casa do pai. O que faltava para ele? Nada. Ele não preferiu ir para o mundo? Quis a parte da herança dele, foi para lá. E o que ele comeu? Bolotas, junto com os porcos. Deixou de comer carne boa na casa do pai, está numa cama confortável, para desfrutar as coisas lá no mundo. Ele se arrependeu, graças a Deus, ele teve tempo de se arrepender e voltar. E o seu pai estava ali de braços abertos esperando ele. Assim mesmo é Deus conosco. Ele sempre está de braços abertos, nos esperando voltar para o lugar da adoração, para o lugar da oração, para o lugar da humilhação. Porque nós, como diz o nosso pastor, nós temos que descer a casa do oleiro todos os dias. Que Deus possa realmente estar aqui quebrando, moldando os nossos vasos, porque nós não somos perfeitos. Nenhum perfeito. Eu não sou perfeito, nós somos pecadores, a Bíblia fala. Mas pela misericórdia de Deus, Deus usa os vasos mais pequenininhos. E é para confundir os grandes. E Ele coloca em lugar de honra, igual Ele fez com Samuel, igual Ele fez com Ana. E nós, muitas das vezes, atrasamos as coisas que o Senhor tem para a nossa vida porque nós não nos colocamos no lugar, não fazemos a nossa parte. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que é possível. Ele faz o que é impossível. Aquilo que a tua mão não alcança é o que o Senhor vai fazer. Aleluia. Cultive um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Ana, mãe de Samuel, nos ensina que um relacionamento com Deus não é apenas formalidade, mas algo íntimo e pessoal. Ana subia ao templo de Siló todos os anos para orar e derramar o seu coração diante de Deus. Ela entregava tudo aos pés do Senhor, seus sonhos, suas tristezas, desejos mais profundos. Ana não esconde nada de Deus. Ela foi sincera em suas emoções e necessidades. E a resposta divina é a oração de Ana, abençoando com o filho Samuel. Nos ensina o impacto que tem um relacionamento sincero com Deus. E muitas das vezes nós não temos. Sabe por que nós não temos? Porque muitas das vezes a gente só procura a Deus quando a gente precisa. Eu já até falei isso aqui. Não sei por que eu estou falando novamente, mas Deus sabe. Nós não temos que procurar Deus por interesse. E nem servir a Ele por isso. Não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é.
Nós temos que procurar Deus em todos os momentos. Principalmente nos momentos bons. Principalmente nos momentos bons. Porque quando você chega no momento que a gente acha que é ruim, Deus já sabe que a gente ia passar por aquilo. Ele já sabe. Vamos lembrar da história de Jó? Né? O inimigo foi lá e disse para Deus, né? Se ele tirasse tudo de Jó, ele queria ver se ele ainda ia adorar a Deus, se ele ainda ia continuar temente, servindo a ele. Porque Deus disse, né? Tem visto o meu servo Jó? Glória a Deus, aleluia. Que Deus permitiu que ele tirasse tudo, menos a vida dele. A vida dele ele não poderia tocar. E muitas das vezes nós nos encontramos com a situação parecida, porque eu acredito que nessa face da terra ninguém ainda passou o que Jó passou, porque eu acredito que não aguentaria. Nós passamos por coisas que nós achamos assim, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Mas se você for comparar com o que Jó passou, não é nada. E ele passou glorificando Deus. E foi exaltado. Até a sua mulher foi contra ele. Mas ele não negou a Deus. E muitas das vezes a primeira coisa que a gente faz quando acontece algo na nossa vida é virar as costas para Deus. Eu não vou mais na igreja, não oro mais, não leio mais a Bíblia. Deus tem culpa do que você está passando? Deus tem culpa do que eu estou passando, do que eu passei? Ah, o irmão fez algo para mim e eu não vou mais na igreja. Mas por que você não vai? Deus tem culpa? Por que você não vai orar pelo irmão? Não oro pelo irmão porque eu não vou com a cara dele. Mas por que você não vai orar? Se a Bíblia fala que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Imagina pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Nós temos que orar. Portanto, a lição que podemos aprender com Ana, que um relacionamento vivo e sincero com Deus é transformador. Ele nos permite encontrar conforto, orientação e força em tempos de dificuldade. E também pode nos levar a cumprir um propósito maior em nossas vidas. Ana nos inspira a buscar Deus com sinceridade em nossos pensamentos, sentimentos mais profundos e confiando em seu amor e soberania em qualquer situação. Lembra que eu falei do propósito? Ana não imaginava que Samuel ia viver a vida que viveu. Que Deus já tinha um propósito, já estava traçado o propósito para a vida de Samuel. O quanto que Deus ia usar ele. E que ele ia ser a boca de Deus na terra. E por que o Senhor fala aqui hoje? Quantos Samuel tem aqui hoje? Que eu estou esperando falar, Senhor, Deus, aqui. Louvado Cadê o o teu nome. Samuel? Glória a Deus. Cadê as Anas? Nós temos que orar, meus irmãos. Nós temos que orar. Porque o que a gente faz para o Senhor ainda é muito pouco em vista de tudo que o Senhor já fez por nós. Em resumo, a história de Ana nos ensina que um relacionamento genuíno e íntimo com Deus é uma fonte de vitórias, consolo e direção, e nos encoraja a nutrir um relacionamento com sinceridade em nossas próprias vidas. A importância de entregar nossos sonhos para Deus. Ao se ajoelhar diante do Senhor e chorar ali em oração, a Ana declarou uma profunda confiança e submissão à vontade divina. Ela prometeu dedicar o seu filho a Deus caso ele atendesse a sua súplica, né? Nessa atitude, reflete a disposição de deixar que Deus guie e molde, no caso, nossas vidas de acordo com os seus planos. E é o que é mais difícil. Porque quando eu quero algo que eu peço para Deus, e se Ele diz não, eu não aceito. Eu quero, e eu não aceito. E eu não entendo que o que Deus quer para mim, o plano dele, a Bíblia fala que a vontade de Deus nas nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. E que os planos dele são maiores do que os nossos e a gente nem imagina o que ele tem para cada um de nós. E se nós fizéssemos a nossa parte aqui na terra, realmente fazendo o que precisa ser feito, nós não imaginamos o quanto que Deus abençoaria mais as nossas vidas. Porque muitas das vezes tem coisas que já estão preparadas.
para ser entregue para nós. Porém, muitas das vezes não recebemos porque algo está faltando. Algo está impedindo a ligação da terra no céu, a oração. Muitas das vezes não oramos ao Senhor, não falamos com o Senhor, não aceitamos ouvir a voz dele. Ele está falando e muitas das vezes a gente está se negando a ouvir. E só falta isso. Você orar, se derramar realmente de coração, entregar para Deus e esperar, porque na hora certa Ele vai entregar para você o que você tanto almeja, o que você tanto sonha. O que você tem sonhado? O que você tem sonhado? Você tem contado para o teu pai? Você tem contado para Deus? A Bíblia fala que nós temos que orar em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Só o teu Pai do céu vai ouvir. Nós temos que aprender a fazer isso. Muitas das vezes a gente não faz. E a Bíblia ainda fala mais, né? Que depois, as bênçãos que vai vir nos alcançar, muitas pessoas vão ver. Vão ver, não vão ouvir, eles vão ver o que Deus vai fazer na vida de cada um. E não é pouco. Muitas das vezes a gente acha que eu não sou merecedor, porque eu não faço ainda o que eu tenho que fazer para o Senhor. Ainda bem que você tem consciência. Nós temos consciência. Não somos merecedores. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, que todos os dias se renova ao nosso favor, Ele nos dá aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Aquilo que vem para a nossa vida para glorificar o nome dEle. Para exaltar o nome dEle. Para que possamos dar testemunho vivo na casa dEle. Para a honra e glória do nome dEle. Antes de Samuel chegar, você terá que enfrentar a penina. Será que você está preparado para enfrentar a penina da sua vida? Será que nós estamos preparados para enfrentar a penina que nos rodeia? Há obstáculos e adversidades em nossas jornadas. Antes de alcançarmos os nossos objetivos e sonhos, que nós precisamos suportar. Antes de experimentar a alegria, nós temos que estar sujeitos a enfrentar períodos difíceis. Antes de vermos os nossos pedidos atendidos. No entanto, a história de Ana aqui nos mostra que essas dificuldades não devem nos desanimar ou fazer com que desistamos do que nós queremos, dos nossos objetivos. Em vez disso, ela pode nos fortalecer, nos ensinar a perseverar e a nos levar a uma dependência maior de Deus. Porque Ana não apenas continuou buscando a Deus em oração, mas também ela cumpriu a promessa de dedicar o seu filho a Ele, mesmo após superar as provas. Outra coisa, muitas das vezes a gente até faz um voto para o Senhor, porque como demora a chegar a bênção, aí a gente esquece do propósito que a gente fez. E quando a gente recebe a bênção, a gente não paga. E nós temos que pagar, porque a Bíblia fala que é melhor você não ter feito o voto do que você fazer e não pagar. Seja ele qual for e como for, você tem que pagar. Além disso, essa lição nos ensina a importância de manter a fé, mesmo quando as situações parecem adversárias. Ana nunca perdeu a fé em Deus, e sua persistência na oração finalmente resultou na realização do cumprimento do seu sonho, gerando Samuel. Contudo, a história de Ana me inspira a enfrentar as peninas em minha vida, em nossas vidas, com coragem e determinação, sabendo que Deus está ao nosso lado e permanece fiel. Ele nos entregará a vitória no momento em que Ele... Uma coisa que também aqui para finalizar rapidinho, meus irmãos, sejamos gratos. E lembre-se dos seus votos quando a bênção chegar. Essa é mais uma das lições valiosas que aprendemos com a história de Ana, sobre a gratidão e o cumprimento dos nossos votos. Como vimos, Ana desejava e buscava intensamente a vitória de ser mãe. Ela fez a promessa, no caso o voto a Deus, né? Ele deu
Samuel a ela e ela cumpriu o voto. A Bíblia fala que após ela desmamar, a criança ela levou e ofereceu, né, para ser servido na casa do Senhor, para ser criado na casa do Senhor. A Bíblia não relata quantos anos, mas eu acredito que ele ainda era bem pequeno, talvez até da idade do Davi, 2 aninhos quase. Agora você imagina, você com um filho pequeno e você ter que entregar para a casa do Senhor, no caso ela, para ser criado lá longe, né? Porque era longe, a Ana não poderia ver ele constantemente. Mas a Bíblia fala que depois de tempos em tempos ela ia lá ver como Samuel estava, levava suprimentos, né? E a gente via que o cuidado de Deus, tanto com Ana quanto com Samuel, porque a Bíblia fala que o menino foi crescendo. E ele foi crescendo não só em estatura, né? Mas em grande sabedoria. E o que mais me surpreende com tudo isso, porque Deus honrou a fé de Ana, ela honrou o voto com Deus, e o que Deus fez depois? Deus abençoou ela com mais 5 filhos. E cadê a Penina agora? Cadê a Penina? Cadê aquela que sorri, debochada? Nós temos que saber ser igual a Ana. Nós temos que orar, confiar e entregar. Que na hora certa o nosso Samuel vai chegar. E as meninas vão ter que ficar caladinhas, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que abriu o mar para o povo passar. É, Deus. E hoje, muitas vezes nós não vemos milagres acontecer entre nós por causa de nós mesmos. Porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Porque nós não nos consagramos a Deus como deveria. Porque a Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala de um monte, vai para o outro lado e ele vai. E por que isso não acontece com a gente? Porque que na primeira tribulação, cadê a minha fé? Já foi embora. Eu não tenho fé para confiar no Deus que eu sirvo, para entregar para Ele. Senhor, está na tua mão. Se está na mão de Deus, irmão, está na melhor mão do mundo. Esquece. Que Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele, mas o Samuel vai chegar. E vai ser para honra. Olha aqui a Ana sorrindo. Ela deu o seu único filho. Ela achou que era o único. E Deus honrou ela com mais 5. Glória a Deus. E às vezes a gente se desespera por algo tão insignificante que talvez devemos que abrir mão por causa do Senhor Jesus e não abrimos. E não esperamos e não pensamos que o Senhor, ali na frente, Ele tem mais 5 bênçãos para te entregar. Que possamos pensar e meditar nessa palavra, meus irmãos. Para concluir aqui a história da Ana, mãe de Samuel, em todo o seu desenrolar, essa mulher realmente foi uma heroína. Ela enfrentou tudo o que enfrentou, mas perseverou buscando, né? Cumpriu com tudo que havia prometido ao Senhor, com toda a reverência e gratidão. Contudo, a história dela não termina assim, né? Que a Bíblia fala que vendo a fidelidade dela, Deus vendo, Ele recompensou ela. Como eu falei, dando mais 5 filhos. Enfim, que possamos ser impactados com essa história de Ana, mãe de Samuel, sabendo que Deus é fiel para cumprir muito mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos. Que Deus possa guardar essa palavra em nossos corações e que possamos colocar em prática. Assim como Ana, né? Ela teve coragem de se derramar aos pés do Senhor e entregar para Ele aquilo que mais afligiu o seu coração. Que possamos fazer isso. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai responder na hora certa. O seu Samuel vai chegar. E assim Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.